Eu tenho uma versão que é assim. Quando os europeus invadiram o continente africano, começaram a roubar e traficar as pessoas e tudo mais, eles perceberam a grandiosidade dos reinos, né? Porque em África tinham muitos impérios e reinados. E perceberam a grandiosidade. Como que vocês conseguiram construir tudo isso com ferro, sendo que a gente, que temos as armas, não conseguimos? Então, vamos destruir o que vocês têm e vamos capturar vocês, para vocês serem mão de obra nossa. E aí destroem. Só que destroem de uma forma que massacra, que é isso que a gente vê que o povo preto, né? A gente vê tempo todo, né? O Vinícius Júnior, né? O que está acontecendo com ele na Espanha agora, recente, no final de semana. Massacra de uma forma que tira da gente, muitas vezes, a vontade de viver. Porque a história de muitos africanos escravizados é uma história de suicídio. A gente sabe que a maioria das pessoas que se matam ainda hoje, boa parte delas são pessoas pretas. Né? Quando a gente vai falar de violência doméstica, a gente sabe que são as mulheres... Assim, os piores índices sempre envolvem os corpos pretos. Mas por quê? Destroem a gente de uma forma a aniquilar realmente do universo. E aí o meu trabalho veio no sentido de tentar resgatar essas autoestima. O que é nosso tem valor. O que fizeram com a gente foi errado. Destruíram o que era um nosso. Mas assim, nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas, príncipes e princesas. Porque foram isso que eles encontraram lá no continente africano. Muitos reinados. E a historiografia, a arqueologia, a antropologia são ciências que trazem isso para a gente também, no sentido de evidenciar. Então, a gente tem que se olhar de uma forma diferente para a gente se significar e a gente se projetar. E o DNA ancestral, acho que também ajuda muito nisso, sabe? Eu olhar para trás e não vindo... A minha ancestralidade não vem de um bolo de africanos que foram traficados e eu não sei nem de onde é. Que África é essa? Porque a África é um continente, não é um país. Que lugar dessa África? Aí você descobre que não é um lugar, são 9 lugares. Pois é. Aí você entende por que eu sou tão complexa. Porque é tudo complexo. Tudo que me forma é muito complexo. Fora as matrizes de DNA de outras localidades. Que eu estou olhando só para a africana. Né? Então... Eu acredito que esse trabalho que eu faço, ele é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que ainda está no começo. Ainda tem muito para a gente alcançar. Seria muito bom se as mídias olhassem para tudo isso com um olhar de valor, porque aí a gente conseguiria levar essa informação para a massa da população. No sentido de fortalecer, de informar, e aí a gente vai transformando. Eu ia abordar o que aconteceu com o Vinícius Júnior contigo, porque por mais que a gente tenha falado aqui no nosso outro canal, no Pare Ponto... Eu, como homem branco, meu parceiro também, que faz o canal comigo também, a gente não tem lugar de fala. Como foi para você ver aquela cena? E mais, como família, né? Seus filhos viram, como foi? O que mexe numa família negra ver uma cena daquela? Primeiro eu vi pelas redes sociais, eu me posicionei, principalmente divulgando, que eu acho que casos como esse a gente tem que fazer rodar a informação, as pessoas precisam perceber, mas eu não me vem um sentimento de surpresa. Quem é preto no Brasil, nada disso vem com sentimento. Você se reconhece como um indivíduo preto, isso não é surpresa. Porque quando um jogador de futebol, de um jogo brasileiro, a torcida de um jogo brasileiro chama tal jogador de macaco, a gente acha absurdo. Não é porque aconteceu no estrangeiro que é menos ou mais absurdo. Continua sendo absurdo. Né? Então, e a gente está acostumado com o futebol brasileiro há muito tempo isso acontecer. Né? A questão do Vinícius Júnior na Espanha, eu acho que só evidencia que a Europa é muito racista. Quando a gente vai conversar com pessoas que já estiveram na Europa, que já viveram na Europa, elas falam o quanto elas são maltratadas lá. Mas não significa que aqui não exista. Muitas vezes a gente faz vista grossa. Muitas vezes a gente trata aquela pessoa que está dentro do círculo de amigo de uma forma bem legal, porque eu olho para ela como uma pessoa diferente, mas a pessoa que está lá do outro lado, que não faz parte do meu círculo de amigo, eu trato ela como uma qualquer.
E essa manifestação é isso. Né? É você menosprezar o outro é um qualquer para você, não importa os sentimentos dele. E é triste saber que a humanidade, eu olho para a gente quanto humanidade, com tanto avanço, por exemplo, na tecnologia. Um exemplo que eu sempre trago, vou falar de marca porque, enfim, Alexa, né? Alexa, você pergunta um negócio, Alexa responde, as crianças adoram. Oh. Exato. Ela responde. Você pede uma música, ela vai ter previsão do tempo de Nova York, ela te fala. Enfim, é só um aparelho conectado. Que coisa má. A gente consegue, quanto humanidade, chegar nesse ponto. Isso que eu estou falando de dispositivo eletrônico. Eu não estou falando de cirurgias, por exemplo, que faz um implante de um braço, né? De um membro do corpo da pessoa. A gente consegue se desenvolver num certo ponto de tecnologia, de desenvolvimento, fazer coisas materiais e tal, mas no intelecto, não. No intelecto, a gente continua vendo diferenças entre tom de pele. Porque a raça, a gente não consegue... Tem pessoas que chamam de raça, não conseguem entender que raça é humana. Nós não somos robots dos Transformers. Nós somos... É isso, então você e eu somos seres humanos. O que vai diferir? Teu tom de pele é um. E mesmo dentro de África, existem. O cara que tem um tom de pele claro e é sul-africano, ele não é africano? Ele é africano. A pessoa que mora no norte da África, que tem o fenótipo de árabe, não é africano? É africano. Então, a gente entendeu, é ser humano. E a gente agir como ser humano, ter sentimentos humanos, valores humanos, que é isso que a sociedade mundial hoje está cada vez perdendo mais. Né? Então, eu fico muito triste pela situação, porque uma vez eu sofri foi a primeira vez que eu sofri assim, de uma forma bem descarada, né? Tá. Foi dentro de um elevador. Aí a pessoa falou assim que não era obrigada a andar com gente do meu tipo dentro do elevador do condomínio dela. Isso, eu já era politizado, já tinha conhecimento. Isso dói, assim, de dar vontade de você sumir, de você deixar de existir. Aí você imagina uma torcida, o psicológico dessa pessoa... O estádio inteiro. O psicológico dessa pessoa precisa de muito cuidado. E ainda você vê que é um jogador de muito destaque, que está fazendo muito pelo time e ainda assim está sendo tratado dessa forma. Só o principal cara do time. E é assim que a nossa humanidade vê os africanos, os descendentes de africanos. Embora uns ou outros vejam diferente. Eu percebo a diferença de tratamento na forma como a pessoa fala comigo no WhatsApp. Dá para notar. Porque a gente não é que a gente é vitimista, é que a gente já está cansado de alguns comportamentos. E a pessoa que é racista, só vou dar um exemplo, seja teu amigo, seja... essas pessoas, elas sempre vão agir de forma similar. Então, é igual quando a pessoa está mentindo. Você percebe que fulano está mentindo ou que ciclano está mentindo, porque a mentira, ela tem ali. Tem. A gente já tem uma leitura, né? Do que a pessoa... A mesma coisa é a pessoa racista. Às vezes a gente finge que não vê, porque a gente precisa sobreviver. Não dá para ficar brigando o tempo todo. E às vezes a gente se afasta. Às vezes a gente perde uma oportunidade de trabalho. Mas... quem sempre perde materialmente somos nós, as pessoas pretas. E a gente está cansado, sabe? Então tem algumas coisas que, tipo, não é novidade. Uma vez eu fui chamada de macaca na faculdade. Era aula de panificação. Eu tenho vontade de encontrar essa garota. Tenho muita vontade. Era aula de panificação e... Então eu não levava faca, porque fazia pão fazia com a mão, então com a masseira. E nesse dia o professor pediu para cortar a massa do pão ao meio, e eu não tinha levado faca. Aí eu vi uma faca em cima da bancada, peguei e cortei a minha massa. E ela falou, devolve minha faca, sua macaca. Embora a gente reaja assim, toda vez que eu conte essa história, ninguém ficou do meu lado. Nós éramos uma turma de 25 alunos. Nenhum dos 24 alunos defenderam a minha ideia. Eu fui para a coordenação e a coordenação tentou passar um pano quente. A professora, chefe lá, né, da disciplina também, não aceitou. Imagina, essa coisa pouca. Enfim, tentou passar panos quentes. E assim, eu segui dentro da universidade. Isso era no 3º semestre. Por quê? Eu sabia que eu era a única. Eu era bolsista ainda.
Então, eu era muito fraca. Se eu batesse com eles de frente, era capaz de eu nem me Você formar. perder ali, tá. E eu precisava do meu diploma. Para eu ser quem eu sou hoje, eu precisava do meu diploma. A gente sabe a importância do diploma no ensino superior para uma pessoa. Eu falei, então eu vou seguir. E não falei mais com a garota, segui minha vida. Mas assim, isso foi em 2007. A gente está em 2023. Nada muda. E pessoas que pensam como ela, que pensam como essa torcida e como outros integrantes de outras torcidas também, tem um monte. Só que elas não se manifestam quando a gente não invade o espaço delas. Então, quando nós vivemos nas periferias com nossa realidade de vida, você não me atrapalha em nada, não está invadindo meu território, você fica lá, eu fico aqui. Uma vez que a gente se cruza em algum ambiente em comum, aí manifesta esse racismo. Então, essa pessoa, essa garota, né, que teve esse comportamento, era branca caucasiana, dos olhos claros. Então, é bem o padrão, bem dentro de um padrão de pessoas que olham para a pessoa de pele escura como menor, sabe? E seguimos, que ela seja feliz no universo dela, eu estou fazendo o meu. Mas eu queria encontrar com ela agora e falar, onde a macaca tá?